Vamos ao vivo até Israel com o nosso correspondente Michel Gavendo, porque em meio a essa crise humanitária, Michel, o grande questionamento é de que maneira essa ajuda consegue, de um jeito eficaz, chegar até esses palestinos que ainda estão na faixa de Gaza. Reuniões continuam ocorrendo, é isso? É isso, Elisa. Passada a euforia da libertação dos reféns vivos e da chegada dos prisioneiros palestinos soltos das cadeias de Israel, agora a realidade da população da faixa de Gaza volta à tona e o problema da fome, o problema da falta de moradia, o problema da crise humanitária no território palestino, depois de 2 anos de guerra, volta a ser o centro das atenções, principalmente da ONU. A ONU que tinha como objetivo abrir mais passagens para os caminhões com ajuda humanitária entrarem no território palestino a partir das fronteiras com Israel. São 7 pontos de passagem entre Israel e a faixa de Gaza, só 2 estão abertos. Israel indicou que poderia abrir mais alguns pontos logo no primeiro início desse acordo, mas agora há incerteza, porque Israel ainda estuda, o gabinete de Benjamin Netanyahu estuda se a falha na devolução de todos os corpos de reféns representa uma violação total do acordo dessa primeira fase. Houve também um certo conflito no norte da faixa de Gaza, o exército abriu fogo contra palestinos que, segundo os militares, se aproximaram das tropas e violaram também as primeiras linhas. Então, esse é o desafio da ONU, entregar mais ajuda humanitária na faixa de Gaza, que também era um dos termos do acordo, uma das exigências do Hamas, a entrada massiva de ajuda humanitária. Nos últimos meses, essa ajuda aumentou um pouco, segundo Israel, 300 caminhões por dia, mas a ONU afirma que isso ainda não é suficiente. Mais de 600 mil pessoas no lado palestino vivem em insegurança alimentar e o quadro pode se agravar. Agora, Israel também ameaça não reabrir outras passagens se o acordo não for levado pelo Hamas adiante. Israel considera que é uma violação. Foram 28 corpos que teriam que ser entregues pelo Hamas, o prazo já terminou, e aí sim a entrada de ajuda humanitária aumentaria. Deve haver pressão agora internacional para Israel, apesar ainda da não devolução dos acordos, deve haver pressão internacional para Israel permitir a passagem desses caminhões. O assunto também foi debatido na cúpula internacional no Egito, depois da assinatura do acordo, participaram líderes da Europa, o presidente Donald Trump também. Esse também foi um dos acordos, dos assuntos tratados da crise humanitária em Gaza. O maior problema também dentro da faixa de Gaza é a distribuição dessa ajuda. Israel afirma que isso não deve ser feito pelo Hamas. Israel afirma que o Hamas desvia ajuda humanitária para vendê-la e se rearmar, vender o dinheiro, investir seus esforços de guerra, mas a ONU não tem ainda um mecanismo que garanta a distribuição justa, a distribuição tão necessária para as pessoas que vivem em insegurança alimentar na faixa de Gaza. Elisa.